Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, agradecer às organizadoras da Ciranda da Primavera por trazer um pouquinho dessa técnica, explicar um pouquinho de que se trata a ativação interna da glândula pineal. Um título tão complicado ao parecer, né? Mas vocês vão ver que não é tão complicado assim, é mais simples. Bom, vamos começar por então me apresentar. Eu sou a Kelly Rabi Monteiro, moro aqui no Chile há 26 anos, de profissão dentista. Logo estudei psicologia e logo comecei a estudar várias técnicas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, como dizem aqui no Chile, uma eterna buscadora, uma pessoa que está sempre procurando respostas, querendo entender um pouquinho mais de como funciona a nossa vida, né? E foi assim, estudando, aprendendo diferentes técnicas, que no ano 2003 eu conheci a Frésia Castro, criadora do método Ciclopeia de ativação interna da glândula pineal. E nesse momento eu disse, mas eu não conheço essa técnica? Ah, não, tenho que conhecer. E lá fui eu fazer o seminário. Um fim de semana, quando termina este fim de semana, esse seminário, eu estava realmente maravilhada porque encontrei várias pecinhas que faltavam em tudo que eu tinha aprendido, encontrei respostas que eu estava procurando, né? Então, a partir do ano 2017, finalmente eu me formo instrutora para ministrar essa técnica na língua portuguesa. Porque até então já tinham instrutores em inglês, em espanhol, claro, mas em italiano, mas não tinha um instrutor que pudesse ministrar esse seminário na língua portuguesa. E aí eu começo essa aventura, e é toda uma aventura, vocês vão entender um pouquinho agora quando a gente conversa por que é uma aventura. Então, eu quis trazer, né, agradecendo essa oportunidade novamente, trazer um pouquinho dessa técnica, porque como no Brasil entrou mais tarde aqui nos outros países, ela não é muito conhecida no Brasil. Mas sim a glândula pineal, já está ficando bastante na moda, bastante conhecida, né? Então vamos entender um pouquinho antes de falar sobre a técnica, sobre o método em si. Vamos falar um pouquinho sobre a glândula pineal. O que ela é, por que ela está tão na moda, por que ela tem tanta relevância hoje, né? Em primeiro lugar, biologicamente. Vou explicar um pouquinho da glândula pineal biologicamente. Então, para quem não conhece, essa glândula está exatamente aqui, no cérebro. Se a gente marcasse duas linhas, ela está no centro do nosso cérebro, que a gente podia sentir como se fosse um pouquinho aqui entre as sobrancelhas, né? Às vezes ela pulsa um pouquinho. Essa é a nossa glândula pineal. Ela não era muito conhecida. Quando começaram então a investigar, pesquisar sobre ela, quando começaram as viagens espaciais. Os médicos, né, tinham que ver como o nosso corpo ia se adaptar, ou como o corpo dos astronautas iam se adaptar na gravidade zero ou na falta de gravidade, e para isso eles tinham que estudar todos os órgãos. E tiveram uma grata surpresa, porque até então, o que se sabia da glândula pineal? Se sabia que ela segregava melatonina, que era fundamental na regulação do sono vigília, certo? Que é o que me produzia sono e o que me parava de produzir a glândula pineal. Quando parava de produzir a melatonina, então eu me acordava e partia para a vida de manhã. E isso era o que se sabia. As surpresas que se levaram os médicos é que ela participava em tantas outras funções que se o nosso sistema endócrino fosse, por exemplo, como uma orquestra, a glândula pineal ela seria a diretora dessa orquestra, de tão importante que ela é. Então, as funções dela são muitas. Por exemplo, nós aqui já vimos, né? A glândula pineal é através da melatonina. A melatonina nos regula o sono, o ciclo, sono-vigília. Mas que outras funções tem a melatonina? Ela tem a função oncoestática, ou seja, ela participa em frear o processo tumoral. Ela tem a função de ser um poderoso antioxidante, né? Que isso, ou seja, ela atua contra o envelhecimento, que notícia maravilhosa, certo? Participa também na regulação dos processos inflamatórios, tem que ver com o nosso ciclo reprodutivo
e assim por diante. Muito importante também no nosso sistema imunológico, ela regula nosso sistema imunológico. Ela tem tantas funções e tantas outras que ainda se estão descobrindo hoje, né? Então, essas são as funções biológicas da glândula pineal. E dentro da biologia, como eu contava para vocês, a principal função dela é regular o sono, o ciclo sono-vigília. O que acontece com isso? Lá antigamente, na época das cavernas, que não existia luz, que não existia vela, televisão, né? Não tinha estímulos elétricos, não existia eletricidade, o que acontecia? Escurecia, a glândula pineal recebia essa mensagem de tenho que liberar melatonina, porque a pessoa tem que ir dormir, perfeito, amanhecia, a glândula pineal deixava de liberar tanta melatonina, então a pessoa acordava e ia para ativa, descansada. O que acontece hoje em dia? Com todos os estímulos externos que nós temos, certo? Luz elétrica, televisão, computadores, celulares, enfim. O que acontece? A pobre glândula pineal, ela fica um pouco na dúvida, né? É para liberar melatonina ou não? A pessoa vai dormir ou não vai dormir? E aí começa tantos problemas de insônia. Quando nós estamos nos seminários hoje e as pessoas relatam, a grande maioria das pessoas relata problema para dormir. Mas é normal, né? É normal esperar isso, como a gente sabe, com tantos estímulos elétricos, bagunçando um pouquinho a função da glândula pineal. Bom, então, um dos principais benefícios de quando nós fazemos a ativação da glândula pineal, o que é? É justamente poder regular a quantidade de melatonina, ou seja, se eu tenho que dormir agora, eu tenho que dormir agora, vamos fazer meu processo de ativação da minha glândula e deixa ela liberar a melatonina e eu vou ter o quê? Um sono reparador, certo? Agora, quando se fala em ativação da glândula pineal, como eu dizia para vocês que ela está tão de moda hoje, por quê? Tu pode encontrar na internet vários tipos de ativação externa da glândula pineal. O que eu quero dizer com isso? A glândula pineal, ela pode ser estimulada externamente, né? E aí a gente pode encontrar, por exemplo, música, som, frequências, podemos encontrar, enfim, vários estímulos, drogas, claro, também, né? Agora até tem muito tema com as drogas. Mas o que acontece com essa estimulação externa? Acontece duas coisas. Em primeiro lugar, se é uma estimulação externa, como é que eu sei o quanto é bom para mim ou não é bom para mim, né? E tem uma outra coisa, se é uma estimulação externa, eu dependo desse estímulo. Enquanto eu tenho estímulo, a minha glândula pineal está estimulada. Cessou o estímulo, acabou. Então, qual é a grande diferença e por que a novidade desse método? Esse método é ativação interna da glândula pineal, ou seja, internamente o nosso corpo vai trabalhar com ela de maneira que não exista efeito colateral, que não exista sobredose de estimulação, por exemplo, né? E tantas outras coisas que poderiam ocorrer com uma estimulação externa. A parte de que, se sabemos estimulá-la internamente, o que acontece? Somos donos da nossa estimulação, de quando eu quero e de como eu quero, né? Então, por aí vamos fazer a diferença, que é muito importante, né? Saber da estimulação externa e da estimulação interna. Bom, até aqui nós falamos das funções biológicas da glândula pineal, mas agora vem aquele outro lado, né? Que é o lado espiritual da glândula pineal. Como assim? Várias culturas, nós sabemos que a glândula pineal não é uma coisa nova no sentido espiritual. Ela está em culturas antiguíssimas, por exemplo, está no Egito, né, simbolizada como olho de Horus, está na arte polinésica, está na maçonaria, está no Oriente como terceiro olho, né, está
enfim, presente na igreja como o poder de Deus. Só que em todos esses símbolos, onde a gente encontra a simbologia da glândula pineal, ela tem um pouco de misticismo, um pouco de esoterismo, ela está um pouquinho escondida ali, né? Por quê? Claro, porque ela é simplesmente um veículo onde nos permite conectar com algo superior. Superior, como cada um queira chamar, Deus, origem, arquétipo uno, nós no seminário chamamos a fonte criadora, né? Como cada um queira chamar. Mas ela é tão especial porque ela nos dá essa possibilidade, ela nos abre essa porta de conectar com algo maior, superior, de altíssima voltagem, de altíssima frequência. E por que isso é importante? Porque nós, quando atuamos como o ser humano que somos, certo? Nós atuamos um pouco sozinhos, um pouco desconectados desse poder superior. Nós não andamos consciente todo dia que existe um poder superior, que tem uma frequência maior, que eu poderia estar conectado permanentemente, então meus resultados seriam mais predicíveis ou talvez mais gratos, né? Então nós andamos naquela coisa do dia a dia, naquela voragem, naquele piloto automático, e às vezes a coisa dá certo e às vezes as coisas não dão certo, e às vezes nossas criações são mais acertadas e às vezes nossas criações não são tão acertadas. Então a importância dentro de tudo que estamos conversando da glândula pineal é porque ela me permite fazer este vínculo, vincular-me com algo superior e através deste vínculo ser co-criadora da minha vida, certo? Quando eu sou co-criadora, já não sou eu sozinho, eu personalidade tentando viver como seja, dando certo ou dando errado, um dia com sorte, um dia sem sorte. Não, eu entendo que eu sou co-criador e que eu posso criar de maneira perfeita. Bom, e aí vem outro tema, criar. Vamos voltar um pouquinho para a glândula pineal. Em 1600, René Descartes, o pai do racionalismo, o que ele dizia? Ele dizia que se em alguma parte a alma se unisse ao corpo, seria através da glândula pineal. Então, muito antigamente já se sabia, né? E outras culturas anteriormente a essa data também já davam a importância que ela tinha. Então, em resumo, por que ela é tão importante? A parte de todas as funções biológicas que já conversamos, pela função espiritual, por ser um botãozinho que pode te ativar e te conectar com uma frequência mais elevada, com o superior. Bem? Então, como eu tinha começado a conversar antes, nossas criações. Esse método, e agora sim vamos falar então um pouquinho do método que usa a glândula pineal para a conexão. Esse método é um método criativo, de alta frequência. Por que criativo? Então, como eu já estava contando, porque nós criamos a vida que temos, certo? Como nós não aprendemos no colégio, como não viemos com um manual de instrução de como criar corretamente, o que acontece? Um dia eu faço uma linda criação, e estou agradecida, e estou feliz, e estou contente, perfeito, aquele dia é maravilhoso, mas outro dia a minha criação não sai tão bonita como eu queria, então é um dia ruim, aquele dia eu estou meia baixo astral, é um dia que tudo dá errado na minha vida, e assim eu vou com ensaio e erro, como se diz aqui no Chile, né? Um dia eu faço um acerto, um dia eu faço um erro e eu não sei por que esses resultados estão acontecendo dessa maneira. Então, no momento que nós trabalhamos dentro dessa metodologia em conhecer e usar o método, o ato criativo, então eu aprendo que o ato criativo ele tem determinadas partes e que se eu salto uma parte e vou para outra, talvez eu não seja a criação que eu queria fazer. Então aprendemos a usar corretamente as fases do ato criativo. Para quê? Para que eu seja co-criadora com a fonte do meu destino. Que então as coisas não me aconteçam por sorte ou por azar. Então eu deixo de ser uma vítima das circunstâncias para ser a
co-criadora, a que dirige a minha vida. Eu com a fonte, criando a vida que eu quero. Por isso é um método criativo. Por que de alta frequência? Quando eu conto para vocês que nós vamos conectar com uma fonte criadora, com a fonte original, com a fonte perfeita, o que ela tem? Ela tem uma altíssima frequência. E quando eu conecto com essa fonte, o que eu trago de lá é alta frequência. E eu, a partir daí, consigo elevar a minha frequência. Então, se eu vivia nessa frequência e as coisas com que eu sintonizava na mesma frequência não eram coisas, não eram eventos, não eram pessoas que eu gostava muito, se eu começo a elevar minha frequência, o que vai acontecer? Essas coisas, pessoas ou eventos que eu não gostava muito, que não estava muito legal, já não vão encaixar comigo. Por quê? Por sintonia de frequência. Por quê? Tudo é energia vibrando em diferentes frequências. Então, dentro dessa base, partindo dessa base que tudo é energia, tudo tem frequência e o que muda é a vibração, vamos falar então de uma coisa que está de moda agora, né? Esse vírus, que não necessitamos nombrá-lo. Esse vírus que está de moda, ele tem determinada frequência. Tudo tem frequência. Esse vírus tem essa frequência. Se eu consigo viver nesta frequência a grande maioria do meu dia, né? Eu estou numa frequência mais alta, o que vai acontecer? Eu não vou sintonizar, eu não vou encaixar com esse vírus. Portanto, eu não vou manifestar o resultado, que seria o quê? Ficar doente, né? Esse seria o resultado. Se o vírus está nessa frequência dele, ele está ali sempre, e eu, que estava nessa, começo através de um descontrole do campo emocional, ou tristeza, ou qualquer outro evento, eu começo a baixar a minha frequência, vai chegar um momento que eu vou sintonizar exatamente com a frequência do vírus. E o que vai acontecer? Eu vou manifestar um resultado. Então, eu sim vou ficar doente, ou posso ficar doente, certo? Por que é importante entender um pouquinho que nós somos frequência? Nós somos seres eletromagnéticos, nós estamos constantemente emitindo e recebendo energia do entorno. Então, se nós não temos consciência disso, estamos emitindo uma frequência alta, o que nós vamos receber de volta? Uma frequência alta. Se eu estou emitindo uma frequência baixa e eu começo a me conectar com todos aqueles eventos da frequência baixa, eu só começo a me movimentar nesse círculo da frequência baixa. Por isso, então, que a frequência é tão importante nos conhecer, saber quem somos, saber o que queremos, saber para onde vamos. Por quê? Porque se eu me conheço, eu sei exatamente em que frequência eu estou vibrando. Eu aprendo a reconhecer que essa emoção que eu tenho agora não é uma frequência legal. Eu preciso subir, porque senão os eventos que vão me acontecer como resultados vão ser dessa frequência. Bem, perfeito diagnóstico. Então eu tenho que aprender como eu vou elevar minha frequência para sintonizar com eventos de mais alta frequência. Disso se trata este método, de aprender a elevar frequência. E a partir daí, criar a partir de uma alta frequência, tá? Bom, por que eu me apaixonei tanto a ponto de ensinar esse método? Porque eu me dei conta que vários outros métodos que eu aprendi, por exemplo, a meditação, que é lindo e perfeito, mas para minha personalidade, que eu sou uma pessoa mais agitada, eu não conseguia ficar ali 1 hora meditando. Então, nós temos que nos respeitar, né? E tem tantas técnicas hoje que se eu preciso de uma coisa mais dinâmica, mais ativa, mais atual, eu prefiro. Não quer dizer que eu não vou meditar, eu posso meditar também, mas no meu dia a dia eu preciso de um método que eu posso ativar minha frequência, aumentar minha frequência na fila do banco, na fila do supermercado, enquanto eu estou dirigindo, que eu possa ser um método ativo, né? Que possa ser dinâmico, que possa viver o dia a dia comigo. Então, perfeito. Por isso que eu me apaixonei, porque é um método dinâmico. Eu não preciso reservar todo aquele tempo que eu precisaria com outras técnicas. Bem,
Então isso foi uma das coisas que eu me apaixonei. Outra coisa que eu posso contar para vocês é que tem uma frase do método, uma frase de Frésia Castro, que é muito bonita, que diz assim: quando o cotidiano se torna extraordinário e quando o extraordinário se torna cotidiano. Quando tu começa a vibrar e viver em alta frequência, as sincronias, porque também aprendemos que não existe coincidência, que não existe casualidades, existem causalidades. Então, as sincronias que tu começa a encontrar por estar em alta frequência são presentes maravilhosos, né? Então, nós vamos andando numa frequência mais alta e vão ocorrendo tantas sincronias que nós vamos percebendo e vamos agradecendo por aquelas sincronias e cada vez vão chegando mais, que então realmente se aplica, né, essa frase: quando o extraordinário se torna cotidiano e quando o cotidiano se torna extraordinário. Isso é viver em alta frequência. Bom, isso é um pouquinho que eu queria contar para vocês sobre o método. Eu sei que nós temos pouco tempo e eu gostaria de falar muito mais, mas eu acho que deu pelo menos para a gente ter uma ideia de para onde vai, né, o método. Então, muitas pessoas perguntam, por exemplo, por que são 2 dias? Por que é todo um fim de semana? Bem, porque como é um método de frequência e tudo é energia vibrando em diferente frequência, o que nós precisamos? Nós precisamos sintonizar a frequência. Essa informação, ela tem uma frequência. Se nós chegamos e, ok, vamos agora fazer o exercício, vamos ativar a nossa glândula pineal. Peraí, né? Em primeiro lugar, tem uma informação teórica sobre o que é a glândula pineal, sobre quais são as funções, sobre por que ela é importante, que aqui eu resumi bem, né, pra gente conversar um pouquinho, mas é bastante mais extensa essa parte. Depois nós vamos falar sobre as frequências do planeta, por que nós estamos nessa oscilação de frequência, o que está acontecendo lá fora com o planeta que está repercutindo em nós, né? Porque nós vivemos no planeta Terra, o que acontece com o planeta acontece também em nós. Então nós vamos entregando informação, que a informação também tem frequência. Se eu entrego uma informação de alta frequência, eu preciso ir fazendo uma nivelação. Eu preciso que a pessoa comece a entrar em frequência para poder entender a informação, para despertar aquela memória da origem, né? Nós temos 2 tipos de memória. A memória que chamamos de memória criativa humanidade, que é aquela que todos temos, né? Que todo mundo sabemos, por exemplo, que com determinada idade, sim, isso vai acontecer, ou tem aquela memória que eu digo, sim, provavelmente, se... O que acontece se eu tenho, por exemplo, minha família tem uma doença que é hereditária, que também é coisas que se conversa, né? No seminário, eu tenho a possibilidade de ter... Bom, todas essas coisas, essas memórias que nós temos daqui, desse nível de frequência, é uma memória, que nós chamamos de memória criativa humanidade. Mas nós temos uma memória criativa energética ou da origem, que essa é a que nós temos que recuperar. Essa é a memória que nós vamos perdendo à medida que nós nos densificamos para viver aqui no planeta Terra, como seres humanos, de carne e osso, nós nos densificamos. E essa memória da origem que todos tínhamos, que todos sabíamos, né, de onde viemos, quem somos, aonde vamos, essa memória da origem, ela vai se perdendo no momento que nós nos densificamos para viver nesse planeta. Então, essa alta frequência ela é importante para recuperar nossa memória da origem. E uma vez que nós recuperamos a memória da origem, então podemos ativar um programa de alta frequência, que é a conexão da glândula pineal, né? Que é a conexão, porque nós vamos ativar a glândula pineal, mas para quê? Com que finalidade? Para isso eu posso fazer uma estimulação externa e durar 5 minutos. E se eu vou ativar minha glândula pineal, ela tem um porquê e um para quê, certo? Para que realmente eu viva em alta frequência e saiba o que fazer com isso.
Bom, então por isso, eu estava contando para vocês por que eram 2 dias, porque é tão extenso esse seminário, né? Porque tem toda aquela parte teórica, tem toda aquela parte de nivelação de frequência, tem toda aquela explicação de frequência energética do planeta, dos nós, da nossa memória da origem, para posteriormente, uma vez recuperada a nossa memória da origem, se procede então à ativação da glândula pineal, que não é o único elemento, né, que nós vamos ter no curso. Nós também temos outros exercícios que podemos fazer diariamente em casa, que são maravilhosos, mas que para isso nós temos que ter ativa essa conexão, temos que haver despertado nossa memória da origem, tá? Bom, então eu sei que poderíamos falar muito mais, mas como eu estava dizendo, nosso tempo aqui é acotado. Eu convido vocês, se quiserem mais informações sobre o nosso seminário, vai ser no primeiro fim de semana de outubro, na modalidade online, né? Como eu expliquei para vocês, as fronteiras aqui ainda estão fechadas, então nós vamos disponibilizar esse seminário online, tá? Qualquer informação, conversamos depois. Muito obrigado novamente pela oportunidade de contar um pouquinho da técnica, de como funciona esse método e convidar vocês a tentar seguir em altíssima frequência, porque nós precisamos estar com o nosso sistema imunológico muito forte, precisamos estar fazendo coisas que nós gostamos de fazer, são outras maneiras de levar a frequência, né? Vamos cantar, vamos dançar, vamos fazer uma coisa que a gente goste, fazer um hobby, enfim, fazer coisas que nos proporcionam alegria. Quando nós estamos alegres, nós estamos já naturalmente subindo a nossa frequência. Ver uma comédia, por exemplo, né? Que maravilha ver uma comédia, terapia de riso, vamos levar a frequência. Então é muito importante, neste momento planetário que estamos vivendo, buscar de alguma maneira elevar nossa frequência para ajudar nosso sistema imunológico a enfrentar esse período. Bem? Então, novamente, muito obrigada pela oportunidade e nos vemos no primeiro fim de semana de outubro. Uma boa tarde para vocês. Até logo.